Vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado, porque teve fé. Senhor, louvado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, que haja em nome de Jesus em nosso meio agora, manifestação do teu Espírito Santo, Espírito de revelação, que o teu Espírito nos pegue, nos ensine, nos sacuda, nos tire agora do nosso conforto existencial, que venha conhecimento vindo da tua parte, para nos preencher. Nós precisamos e queremos o Senhor agora, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus. Essa é uma história que eu considero uma história triste, porque fala de pessoas com lepra. Lepra é uma doença triste, ela ainda existe, é uma doença contagiosa. Hoje em dia existe algum tipo de cura para hanseníase, mas não existia, não tinha isso. Naquela época, uma pessoa, quando pegava a lepra, ela era afastada da sociedade, até bem pouco tempo. No Ocidente ainda era assim, até 1962, né? Marcos já era grande nessa época, já era pai e tal. Em 62, né, é que foi no Brasil revogada a lei da lepra, porque no Brasil, por lei, quando alguém tinha lepra, ou era detectado que tinha lepra, ele era compulsoriamente afastado da sociedade. Não era dada a opção para a pessoa, ela era capturada, se ela resistisse, ela era capturada pelo Estado e era levado para um leprosário, afastado, fora da cidade. E nisso, na época de Jesus, era uma coisa muito mais terrível, porque a própria lei de Moisés tratava da lepra, e dizia que alguém que tinha lepra tinha que estar afastado do convívio social, porque era uma doença terrível, uma doença sem cura, e uma doença degenerativa, e uma doença, sobretudo, contagiosa. Num ambiente onde você tem poucos recursos higiênicos, pega-se esse tipo de doença. E ali estão 10 leprosos afastados da sociedade. E a gente pode aqui inferir, sem medo de errar, que deveriam viver a mais desgraçada das vidas. E Jesus, numa viagem, caminhando, no meio do caminho, entre Samaria e Galileia, ele passando, 10 leprosos de longe gritam. Os leprosos, eles sabiam muito bem a condição deles, eles não se aproximavam das pessoas, era proibido que eles se aproximassem, eles ficavam entre eles e de longe, toda a comunicação era feita à distância, e diz o texto que nessa situação, eles fazem como era a praxe da época, ele fica de longe, eles aliás, ficam de longe e começam a gritar. Jesus nunca tinha passado ali antes, Jesus não tinha andado por aquela região ali antes, mas a fama de Jesus precedia os seus passos. Já tinham dito, tem um sujeito por aí, tem um cara por aí, que onde ele passa curando, ele passa abençoando. E eles de longe gritam, tem misericórdia de nós. Jesus não se aproxima, Jesus não vai lá, Jesus não chega perto, veja que coisa, Jesus não encosta neles. Por que será que Jesus não vai até eles? Talvez em respeito a uma tradição da época, talvez porque se Jesus fosse até eles, quando Jesus voltasse, o povo ia deitar o cabelo no mato, com medo, porque não se encostava. Jesus de longe, não dá nem ordem de cura, fala assim, vão ao sacerdote e se mostrem a ele. Isso só acontecia quando alguém estava curado. Quando alguém recebia uma cura de uma doença contagiosa, essa pessoa tinha que ir até um sacerdote, ele ia averiguar se realmente já tinha existido aquela cura, e ia fazer um sacrifício em agradecimento ao Senhor pela cura. Jesus só dá um gritão, vocês aí, vão lá para o sacerdote. Mas Jesus, você não vai vir aqui, você não vai impor a mão, você não vai dar uma rodadinha,
Você não vai fazer alguma coisa acontecer, a gente não vai sentir um tremeliquezinho, será? Não vai acontecer nada. Nós não vamos cair em êxtase espiritual, não vamos ver o céu se abrir, não vai vir nenhum anjo. É assim, não vai nem encostar. Vai lá no sacerdote e se mostra. Mas a gente não está curado. Vai lá no sacerdote e se mostra. Mas só vai quem está curado. Vai. E como alguns crentes malucos, sem nenhum sinal aparente, sem nenhuma razão lógica, sem nenhum motivo concreto, sem que nem porquê, eles simplesmente obedecem. Tipo, vamos lá apanhar do sacerdote todo mundo junto. E vão. E a palavra de Deus diz o seguinte: no meio do caminho, indo para lá, caminhando, depois da manifestação da fé deles, que eles foram, no meio do caminho, eles desistem de ir. Eles olham assim: estamos curados. Estamos curados. Meus irmãos, esta história nos aponta, como eu já falei aqui, os sinais que Jesus fizeram. O que é um sinal? O que é um sinal de trânsito? Um sinal em si, ele não é nada, mas ele aponta para algo. Um sinal vermelho, ele te diz que você não deve seguir. Uma seta vermelha virando para cá, te diz que você só pode virar o carro para lá e não para cá. Um sinal, ele te mostra alguma coisa, ele antecipa algo. Jesus trabalha com sinais, e o apóstolo João, ele é muito bom nisso. Enquanto que Lucas, Mateus fala muito de milagres, João não fala milagre, ele fala sinal. E Jesus fez um sinal. Eu adoro isso, porque o sinal aponta para alguma coisa, aponta para a divindade de Jesus, aponta que Jesus era alguma coisa. Isso aqui é um milagre, não, isso aqui é um sinal. Isso aqui só mostra algo. Esse milagre, ele não acaba em si mesmo, ele é uma seta que está te mostrando alguma coisa. Quando meu irmão Marcos, que estava morrendo no hospital, estava pesando, sei lá, 40, 50 quilos, sei lá, seco, com a barriga igual uma mulher grávida de 8 meses, secando, e eu vendo meu irmão morrendo. Quando ele foi curado, aquilo ali era para a vida dele apenas um sinal. Um sinal. Deus existe e Deus pode fazer aquilo que os médicos disseram que não tem mais jeito de ser feito. A história da humanidade não repousa nas mãos dos homens, a história da sua família não repousa nas suas mãos, e a história da sua vida não repousa dentro dos seus desejos. Deus é tudo, em todos, o tempo todo, e os sinais que Jesus faz, ele nos aponta para alguma coisa. Nós temos que prestar atenção em todos os sinais que acontecem conosco. Nos aponta para três princípios espirituais de fé, 3 princípios importantes, que nós não podemos viver e ter uma vida espiritual próspera sem prestar atenção nessas coisas. O primeiro princípio é o princípio da iniciativa. Diga comigo: princípio da iniciativa. Princípio da iniciativa. Existem 2 tipos de bênção na sua vida. Todas as bênçãos que você tem estarão catalogadas dentro de 2 princípios. Está ouvindo, Marcos? São 2 os princípios. Ou a bênção de Deus na sua vida é uma bênção natural, ou é uma bênção espiritual. Tem bênçãos que são naturais, tem bênçãos que não são espirituais. Como, por exemplo, hoje está chovendo agora. Isso é uma bênção de Deus, é uma bênção natural. Você não precisou correr atrás, você não precisou fazer a dancinha da chuva. Ela pode até se atrasar, mas ela vem. Às vezes ela pode se adiantar, às vezes ela vem farta, às vezes ela vem econômica, mas ela sempre vem. E às vezes ela vem derrubando tudo, mas ela sempre virá. Existem bênçãos na sua vida que são bênçãos naturais. Você tem visão, você tem mãos, você tem os pés. Quando você come alguma coisa, sem que você faça a menor ideia como é que isso está acontecendo, essa comida, ela vai receber um ácido gástrico, que você não vai jogar ele no seu organismo, ele vai jogar isso sozinho. E esse ácido gástrico vai
fazer um processo químico dentro do seu estômago, isso vai para o seu intestino, e o intestino é um negócio muito nojento, e ele é essencial para a sua vida, porque ele vai sugar tudo que é de bom, que tem naquele bolo alimentar, e tudo que é que não tem precisão, ele vai jogar fora. Você faz isso todo dia, sem saber o que está fazendo. O seu papel é pôr para dentro, e depois pôr para fora. Pôr para dentro e pôr para fora. A saúde é uma bênção de Deus. O funcionamento do corpo humano, o funcionamento da audição, o funcionamento da visão, os seus dons, os seus talentos, sua habilidade para ser empresário, sua habilidade para tocar uma música, sua habilidade para cuidar de criança. Nós todos temos bênçãos de Deus, que são bênçãos naturais, simplesmente acontecem. A bênção do sono, a bênção do seu cabelo que continua crescendo, a bênção do aprendizado quando você estuda. Mas existe uma segunda categoria de bênção, que é a bênção espiritual. A bênção espiritual, como o próprio nome diz, não é uma bênção natural. Ela não acontece acidentalmente, sem quê, nem porquê. A bênção espiritual, ela depende do princípio da iniciativa. Ela está disponível da parte de Deus para todos os homens, mas somente recebe quem vai atrás. Se você não for atrás, você não recebe. Porque a bênção espiritual, como o próprio nome diz, ela não é visível, ela é metafísica, ela é espiritual. Então ela depende de alguma coisa chamada fé. Se eu não tiver fé, eu não vou atrás de uma bênção espiritual, eu não vou correr atrás, eu vou achar isso uma loucura, uma insanidade. Eu vou achar que a história que a pastora contou aqui é uma imbecilidade completa. Eu vi que os irmãos ficaram até assustados com ela, porque ela tem um estilo diferente, né? Diferente do nosso estilo. Para ela, nós é que somos os diferentes. Né? Eu achei aquela igreja tão diferente. Quer dizer, né? Sabe o que é heresia? Você fala é um herege, um herege. A palavra heresia, no grego, significa aquele que não pensa como eu penso. Ou seja, todos somos hereges, né? Porque para o outro eu que sou o herege. O herege é quem pensa diferente, né? O problema é que às vezes quando você tem muito poder, se o outro é um herege para você, você manda matar, né? Aí mata quem está no poder. Mas a bênção espiritual depende da sua fé. Os 10 leprosos, eles tiveram a iniciativa. Algo chamado iniciativa. Meus irmãos, sem o princípio da iniciativa, a bênção espiritual não acontece na sua vida. Às vezes ela não cai como a bênção natural da chuva, que é uma bênção natural, e ela está fadada a cair. Talentos que você tem, coisas que Deus já te deu, coisas boas que Deus já te deu, talvez uma família boa, talvez uma saúde espetacular, talvez nunca tenha ficado doente, talvez você tenha dedos de ouro. Eu conheço gente que tem dedo de ouro, que tudo que toca vira ouro. Eu morro de inveja mesmo, eu queria ser assim. Eu vejo gente que, empresário, que o cara abre um negócio, prospera, abre outro, prospera, não faz não sei o que, prospera, compra o carro, o preço daquele carro dispara, tudo que o cara encosta, ele é próspero. Já viram gente assim? Pintou um terreno aí, sei lá, vou comprar, aí compra, aí surge um bairro ali naquele lugar. Tem gente que é assim. Isso é uma benção, está com a cara ali, está com o cara. Outro é música, eu vi essa música, eu fiquei encabulado, falei, gente, que música linda, como é que o cara teve essa inspiração? Eu fiquei prestando muita atenção no músico, na verdade. Falei, fiquei observando, falei, gente, é muita inspiração, essa letra, a música, a melodia, eu fiquei olhando, gente, e fiquei pensando assim, e o cara é desconhecido, eu nem sei quem é esse cara, parece que é estrangeiro, né, que tem um sotaquezinho ali, é um dom. A bênção natural não é assim. Quem recebeu uma cura espiritual foi atrás. Quem recebeu uma bênção espiritual foi atrás. E teve que ter iniciativa. Meus irmãos,
Tem bênçãos que nós temos que ter iniciativa, nós temos que, como diz o Bill Watson, TBC. Uma vez ele foi fazer um curso de gerenciamento e chegou e falou: Luciano, eu aprendi lá no curso que se o gerente não tiver TBC, a empresa não vai para frente. Eu falei: Bill, o que é TBC? É tira a bunda da cadeira. Empresa onde o gerente não tira a bunda da cadeira, não vai para frente. Então tem que ter TBC. E o crente que não tem TBC também não vai para frente. Meu irmão, minha irmã, tira a bunda da cadeira. Ora. Busca o Senhor, ajoelha. Não, mas eu não sei ajoelhar, não sabe uma ova, ajoelha, abre a Bíblia, clama ao Senhor. É um processo, assim como o crescimento natural, ele é um processo, não acontece da noite para o dia. Como, por exemplo, meu irmão Marcos, ele ganhou essa pança, não foi da noite para o dia, foi um longo processo, e ele vem alimentando ela, e eu estou com muito medo, porque geneticamente eu tenho toda a chance de segui-lo naturalmente, sem fazer esforço. Tem coisas que acontecem, mas a vida espiritual exige um esforço. Você tem que sair do seu locus existencial, do seu locus espiritual, buscar a Deus. Qual é a bênção que você precisa? Meu irmão, bênção natural, Deus dá, Deus nos dá. Obrigado, Deus, porque eu acordei hoje. A bênção espiritual necessita uma meta, um desejo. E eu vou dizer uma coisa para você: assim como existe bênção natural e bênção espiritual, e a natural naturalmente acontece, e a bênção espiritual depende da sua iniciativa, é o princípio da iniciativa. Com a maldição é a mesma coisa. Com a maldição não é diferente. Tem maldições que são maldições naturais. Tem coisas na sua vida que você não fez esforço para acontecer. Você tem aquele problema. Você é uma ciumenta crônica, isso é uma doença. Você tem que pedir cura disso daí. Isso aí está te arrastando para o inferno existencial. Está transformando a sua vida numa desgraça ambulante. Talvez você seja medroso ou medrosa, isso é uma desgraça. Talvez você seja avarento, isso é uma desgraça. Ou pior, talvez você seja perdulário e gasta desmesuradamente, nem sem querer saber de onde veio e muito menos para onde está indo. Isso é pecado. Existem maldições que são naturais. Às vezes uma doença, como é que chama, doutora? Doença que já nasce com a pessoa? Congênita. Por isso que eu gosto dessa igreja. Todo mundo participa do sermão. Uma doença congênita. Porque tem as doenças congênitas e as sengênitas. Nós estamos falando não, brincadeira. Das doenças congênitas. Tem coisas que vão se agarrar a você sem você correr atrás. Agora, tem maldição espiritual também. Se a bênção espiritual ela chega na sua vida a partir da sua iniciativa, normalmente a maldição espiritual chega na sua vida por iniciativa de outros. Entendeu isso? Princípio da iniciativa. 2 tipos de bênção. Bênção natural, bênção espiritual. A bênção natural simplesmente ela acontece. Como suas habilidades e como a chuva. A bênção espiritual você tem que ir atrás, você tem que se mexer para ter uma manifestação como essa, que os leprosos só foram curados porque tiveram uma iniciativa. Se eles não tivessem iniciativa, Jesus ia passar. E assim também tem as maldições naturais, problemas que naturalmente fazem parte da nossa existência. E tem maldições espirituais. Inveja é uma maldição. Conheço gente que sofre por causa de inveja de outros. Palavra de maldição, já ouviram falar nisso? Pois é, alguém fala assim: pastor, inveja pega. Eu falo: pega. Palavra de maldição pega? Pega. Pega. Palavra de maldição pega. E aí eu falo com as mães: menino, você não presta. Menino, você é desobediente. Menino, você não vai dar em nada. Passam-se 20 anos. Não deu em nada. Claro. Com esse tanto de estímulo que teve a vida toda, vai dar em quê? Ouvindo desde pequeno que não presta, que não vai dar em nada, que é isso, que é aquilo.
Desse jeito você vai acabar virando marginal. Oh, maravilha, que bela educação. Que belo estímulo. Palavras têm poder. Então, não apenas dessa forma que eu estou explicando, a partir de uma ação na psique daquela criança, como também existe uma influência espiritual. Se eu começo a amaldiçoar alguém, pode pegar. Pode pegar. E eu já vi isso acontecendo. Segundo princípio que eu queria destacar, é o princípio da obediência. E o princípio da obediência está vinculado à fé. O primeiro princípio é o princípio da iniciativa. O segundo princípio é o princípio da obediência. O princípio da obediência não tem lógica. Quando você resolve obedecer a Deus, não espere razão, não espere lógica, não espere encontrar uma fórmula. Tá bom, como é que é a fórmula? Igual o Jefferson falou hoje no café da manhã, o Jefferson muito inspirado por Deus, mas nessa hora ele falou alguma coisa que eu tinha a resposta e não dei, porque não era a hora. Mas ele falou assim, eu não sei, tem gente que já tem uma bênção, tem gente que não tem, eu não sei como é que é a fórmula. Não tem fórmula. Como é que é a fórmula, né? Como é que é a fórmula de Deus? Não tem uma fórmula. Não tem uma lógica. Se você quiser entrar no princípio da obediência de Deus, não espere razão para as coisas. Como diz um pastor amigo meu, quando Deus falar para você, senta, não procura um banco, senta. Senta, ele não falou procure banco. Procure banco é uma ordem, senta é outra ordem. Quando ele fala assim, senta, senta. Antes que a bala perdida pegue você no quengue, e fala assim, mas por quê? Senta. Às vezes Deus nos dá ordem que não tem lógica, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não temos visão de longo prazo, nossa visão é de curto prazo, nós não sabemos o que está acontecendo na Matrix. Quando nós escolhemos tomar a pílula azul, é a azul que revela tudo? Quando nós resolvemos tomar a pílula azul, que é a conversão, e que descobrimos que isso tudo é uma Matrix e que existe uma outra vida que é a vida real, ainda assim nós não temos essa visão completa, nós ainda estamos presos nessa Matrix de alguma forma. O dono da Matrix está vendo coisas que você não está vendo, porque ele vê em códigos, ele sabe de tudo. A gente está preso à nossa cultura, ao nosso gênero, ao nosso conhecimento, ao nosso tempo, à nossa idade. O princípio da obediência, ele necessita de fé, e ele não tem lógica. Quando Deus fala vai, vai. Quando Deus fala para, para. Quando Deus fala é aqui, é aqui. Quando Deus fala Abraão, sai da tua parentela e vai. Para onde? Sei lá para onde. Vai indo, cara. Vai embora. E onde é que eu vou dar? Sei lá onde é que você vai dar. Vai indo. Eu vou fazer você de uma grande nação. E Abraão já velhinho, morrendo, falou assim, Deus, o Senhor mentiu para mim, né? Porque cadê a grande nação? Andei, e não vi grande nação coisa nenhuma. Às vezes a bênção que Deus tem para a sua família, para o seu filho, para a sua vida, você não vai ver. Você vai ver pela fé. Talvez a segunda geração veja. Talvez a próxima geração veja. Talvez eu seja pastor não para abençoar você, mas para te ensinar princípios que vão abençoar os teus filhos. E talvez o propósito de Deus na bênção da sua família está no teu filho. Ou em situações que nós sequer podemos suspeitar. Só que, quando nós entramos na obediência, virão opositores. Sempre virá oposição. Que quem anda pela fé, ele é tido como louco. Eu estou indo para São Paulo. Algumas pessoas falam, pô, legal. Bacana. Outros estão dizendo assim, você é louco. Você é louco. Você é maluco. Não faz sentido. Não tem lógica o que você está fazendo. Alguns estão dizendo, mas como é que você vai largar essa igreja justo agora? Você não tem compaixão? Você não tem compaixão de nós? Você não tem compaixão? Isso não faz sentido. E não faz sentido. E eu sei, meus irmãos, eu não sou maluco. Eu não sou irresponsável, eu não sou inconsequente, eu tenho a plena consciência de que o que eu estou fazendo
não tem lógica. Enquanto muitos buscam estabilidade, eu estou navegando num mar instável. Eu estou dentro de um barco, sem ter a menor ideia de onde essa onda vai me levar, indo pela fé. Que alguém falou, sobe no barco e vai. Fala, aonde que isso vai parar? Vai. O que vai acontecer? Vai, simplesmente vai. O seu papel é estar preso no princípio da obediência. Se de fato você acredita que eu sou o seu Senhor, quando você diz Senhor. A gente vai. O terceiro princípio, aliás, voltando rapidamente para esse segundo princípio, o princípio da obediência, voltando ao texto, estes leprosos andaram pelo princípio da obediência. Vai! E eles foram. Não tinha lógica, não tinha razão, não tinha porquê. Só ia para o sacerdote quem estava curado. Eles não estavam curados, mas eles foram. E a manifestação da bênção veio porque eles caminharam no princípio da obediência. E o último princípio, o terceiro e último princípio que eu quero destacar desse trecho, desse sermão, é o princípio do louvor. Um dos 10 leprosos volta. Um dos 10 volta. E agora de modo diferente. Se antes ele estava a 50 metros de distância de Jesus, depois que ele volta aos pés de Jesus, com a consciência da cura. Ele cai aos pés de Jesus e fala, obrigado. Muito obrigado. O princípio do louvor é essencial na nossa vida, porque o princípio do louvor significa transferência de mérito. O homem gosta de ser bom, o homem gosta de ter razão, a mulher gosta de ser a dona da verdade, mas quando a gente louva a Deus, de verdade, a gente está fazendo uma transferência do mérito. Você está dizendo, o mérito não é meu. Eu não sou o responsável direto. Eu segui alguns princípios, segui o princípio da iniciativa, segui o princípio da obediência, mas quem fez foi Deus. Esses leprosos tiveram iniciativa, tiveram obediência, mas um deles falou assim, mas foi Deus que curou. Nós temos que ter claro dentro de nós o princípio do louvor. Deus, todas as coisas boas procedem do Senhor. Muito obrigado. Tanto as bênçãos naturais, quanto as bênçãos espirituais. Quando a gente tem dentro de nós o princípio do louvor, existe um esvaziamento do ego. O ego é um negócio difícil. Deus não quer que você não tenha ego. Ego faz parte da sua essência como ser humano. O ego faz parte da sua formação. A autoestima é algo importante. Mas quando o ego está descontrolado, você vira um louco, um insano. A importância do esvaziamento do ego. E o louvor é um exercício de fé. Quando eu louvo, eu estou brigando com a razão. Eu estou entrando num combate direto com a razão. Estou me aliando à fé. Quando eu louvo, eu estou dizendo, isto não é coincidência. Quando eu louvo, eu estou dizendo assim, isso não é por acaso. Quando eu louvo, eu estou dizendo, é Deus quem me dá e me deu todas as coisas. O louvor é um exercício de fé. Quando eu louvo, eu me esvazio o meu ego, transfiro o mérito e exercito a minha fé. E um deles, curiosamente, o que não era crente, eram 10 leprosos, 10.
fazendo uma analogia com os dias de hoje, eram 9 judeus e um samaritano. Um samaritano. Quem volta para glorificar e agradecer Jesus foi o samaritano, o estrangeiro, o que não pertence à igreja, aquele que não é do nosso arraial. Às vezes a gente encontra no mundo mais pessoas sinceras e devotas do que encontramos no nosso meio. São princípios para a nossa vida. Diga comigo: princípio da iniciativa, princípio da obediência e princípio do louvor. Tenha iniciativa, tenha obediência e louve a Deus. A gente sai de uma esfera natural e entra numa esfera sobrenatural de relacionamento com Deus. E a gente vê as coisas acontecendo. E mesmo que não veja tudo acontecendo, mesmo que você não tenha todas as razões, pela fé, você vai saber que você está no caminho de Deus e cumprindo a vontade de Deus, porque Abraão não viu tudo acontecendo. Moisés também não entrou dentro da terra prometida, muito tempo depois. Jesus não teve filhos. E João Batista teve que morrer como um hippie louco, um hippie doidão, bicho grilo. Mas todos eles morreram na fé. E nós que conhecemos a história toda, sabemos que por isso que eles são chamados de heróis da fé, que coisas aconteceram. E hoje ainda é assim, meu irmão, minha irmã. Hoje ainda é assim. Nós podemos caminhar pela fé, obedecendo a esses princípios, caminhando conforme esses princípios. Nós não iremos nos decepcionar. Vamos ficar de pé.